Olá, turma! Eu sou Januária Marques, professora de arte. Vamos falar sobre mais um elemento da linguagem visual, a perspectiva. Bom, a perspectiva pode ser definida como um recurso gráfico que utiliza o efeito visual de linhas convergentes para criar a ilusão de tridimensionalidade do espaço e das formas, quando estas são representadas sobre uma superfície plana, como a do papel de desenho, uma fotografia ou uma imagem criada no Photoshop. O efeito visual das linhas convergentes. Para compreender como ocorre a influência das linhas convergentes na representação gráfica em perspectiva, observe o exemplo ilustrativo do cubo à esquerda. A aplicação das linhas pontilhadas 1, 2 e 3, convergentes para o ponto P, constroem as arestas de suas faces A e B, causando afunilamento à medida que se distanciam do primeiro plano, gerando um efeito visual de volume, reproduzindo com isso a característica que é própria da perspectiva. Ambiente em perspectiva. O mesmo esquema gráfico com linhas convergentes deslocando-se para o ponto pode ser aplicado em qualquer tipo de desenho. No exemplo do ambiente que vocês estão vendo agora, elas são as responsáveis pela sensação de espaço existente entre os primeiros e o último plano, dando efeito de profundidade. As linhas que representam as arestas dos objetos, citadas como convergentes, tecnicamente no estudo da perspectiva, são denominadas de linhas de fuga. Elas fazem parte de um conjunto de recursos gráficos classificados como elementos da perspectiva, indispensáveis na construção esquemática de formas e do espaço, imitando a percepção visual do olho humano. Elementos da perspectiva. Agora que sabemos o que é perspectiva, vamos ver quais os elementos que fazem parte dela, ok? Existem 4 elementos da perspectiva que determinam o nível e o ângulo visual do espectador no contexto do desenho. São eles: linha do horizonte, ponto de fuga, ponto de vista e linhas de fuga. Para um estudo ainda que básico sobre perspectiva, é necessário conhecê-los e saber o modo correto de sua aplicação. Vamos lá. Linha do horizonte é o elemento da construção em perspectiva que representa o nível dos olhos do observador. Olhem lá, linha horizontal pontilhada, LH. Numa paisagem, é a linha do horizonte que separa o céu e a terra. Vista ao longe, ela está na base das montanhas e risca horizontalmente o nível do mar. Ponto de vista. Na representação gráfica da perspectiva, é comum o ponto de vista ser identificado por uma linha vertical perpendicular à linha do horizonte. O ponto de vista revela-se exatamente no cruzamento dessas duas linhas. Dependendo do ângulo visual de observação do motivo, a linha vertical que localiza o ponto de vista pode situar-se centralizada na cena compositiva ou em um de seus lados, esquerdo ou direito. Ponto de fuga é o ponto localizado na linha do horizonte para onde todas as linhas paralelas convergem quando vistas em perspectiva. Observe aí na imagem, pessoal. Em alguns tipos de perspectiva, são necessários 2 ou mais pontos de fuga. Em situações como estas, poderão ter pontos tanto na linha do horizonte quanto na linha vertical do ponto de vista. Em alguns casos, é possível o ponto ficar fora tanto da linha do horizonte quanto do ponto de vista. Linhas de fuga são as linhas imaginárias que descrevem o efeito da perspectiva convergindo para um ponto de fuga. Essas linhas convergentes pontilhadas. É o afunilamento dessas linhas em direção ao ponto que geram a sensação visual de profundidade das faces em escoço dos objetos em perspectiva. O uso dos elementos da perspectiva em conjunto permitem a elaboração de esquemas gráficos necessários para desenhar objetos contextualizados em ambientes ou paisagens sem distorção estrutural.